Olá, pessoal. Eu sou o professor Yuri Oliveira e estou trazendo para vocês o exercício 21.33 do livro Física 3, do Young Friedman, 14ª edição. Neste exercício estaremos aprendendo como obter o vetor unitário que determina a orientação de um campo elétrico situado gerado por uma determinada carga. E para isso, nós vamos fazer uma análise vetorial. Simplesmente isso. Não tem a necessidade de colocar definição de campo elétrico, de força elétrica. O que nós vamos fazer aqui para resolver essa questão, esse exercício, é simplesmente uma análise vetorial. A questão informa que a gente tem uma carga que está servindo como fonte localizada na origem dos sistemas. Então a gente tem a nossa carguinha aqui, está representada por esse ponto, localizada na origem. Vou definir os dois eixos, x e y. E aí ele pede para a gente determinar esse vetor unitário R. Como é que a gente vai determinar esse vetor unitário R? Tendo como dados, para a resolução, as coordenadas dos pontos nos quais esse campo elétrico está sendo observado. Então, se a gente lembra lá de vetores, a gente traça aqui um vetor qualquer, A. Nós sabemos que a orientação dele está determinada por um ângulo, no caso do plano XY, θ, que esse vetor faz com o eixo x. Então, quando eu me refiro à orientação desse vetor, eu estou me referindo a esse ângulo. Esse ângulo aqui ele traz informações tanto da direção quanto do sentido do meu vetor A. Então, para isso, o que nós iremos fazer é determinar a orientação do vetor R para cada um dos casos aqui, no caso A, no caso B, no caso C. Como vocês sabem, a gente pode trabalhar os nossos vetores em termos de suas componentes. Então, esse vetor A, ele tem duas componentes. Uma componente, que é a nossa componente AX, e a outra componente, que é a componente AY. Sabemos ainda que o módulo de AY é o módulo de A vezes o seno do ângulo que orienta esse vetor A. E AX é o módulo de A vezes o cosseno do ângulo que orienta o vetor A. Desta maneira, nós também podemos obter a informação de que a tangente desse ângulo ela pode ser obtida através da componente AY dividida pela componente AX. Ou seja, a função arco tangente de AY sobre AX ela vai me fornecer o ângulo θ que representa a orientação do meu vetor A. Então, para o nosso item A, o que nós vamos ter é simplesmente uma situação na qual o nosso ponto ele vai estar localizado sobre o eixo y negativo. Por quê? Porque a gente vai ter uma coordenada 0 no eixo x e uma coordenada negativa, menos 1,35 no eixo y. Então, o nosso vetor campo elétrico ele vai estar orientado sobre esse segmento de reta aqui. Esse segmento de reta vertical. Ele não tem uma componente x. Então, a única componente existente aqui é a componente y. Através dessa ilustração aqui, nós já conseguimos observar que o nosso vetor R, o nosso vetor unitário R, ele vai estar fazendo um ângulo de 270 graus com o eixo x positivo. Porque ele vai estar orientado sobre esse eixo aqui. Independente da carga ser positiva ou negativa, o meu vetor unitário ele vai estar orientado sobre esse eixo, que faz um ângulo de 270 graus com o eixo x positivo. Só para a gente compreender melhor isso daqui, se a gente for calcular o θ, tendo por base as componentes x e y dessa orientação, a gente vai calcular o arco tangente da componente y, que seria menos 1,35 dividido pela componente x, que é 0. Sabemos que essa divisão aqui dá uma indeterminação. Se a gente trabalha essa divisão em termos de limite, ela vai tender para menos infinito. E o ângulo que possui como tangente o valor que tende para menos infinito seria o ângulo de 270 ou seus correspondentes múltiplos. Dessa forma, nós conseguimos expressar o nosso vetor unitário R em termos das suas componentes x e y orientadas por esse ângulo. Se é um vetor unitário, o módulo de R é 1. E aí, na componente x, a gente vai ter 1 vezes
o cosseno do ângulo que orienta ele, que é 270 graus, isso orientado na direção x, mais o módulo do vetor r, que é 1, vezes o seno do ângulo, 270, orientado na direção y. Como a gente sabe, cosseno de 270 dá zero, então a gente vai ter zero na direção x, e o seno de 270 dá menos 1, orientado na direção y. Dessa forma, nós temos o nosso vetor unitário r sendo definido em termos das componentes x e y, como a questão solicitou. Eu não vou fazer essa ilustração aqui para o item B nem o item C, porque o procedimento que a gente vai fazer é basicamente o mesmo. Então, eu vou aplicar diretamente a nossa função arco tangente para poder obter o ângulo. No item B, o que é que nós temos? Nós vamos ter que o nosso ângulo θ vai ser o arco tangente da componente y dividido pela componente x, ou seja, do valor em y dividido pelo valor em x, que é 12 centímetros, não importa a unidade de medida, porque as duas estão em centímetros, dividido por 12. Isso vai dar o arco tangente de 1. O ângulo que nós temos, cuja tangente é 1, é 45 graus, ou seus múltiplos correspondentes. Tudo bem? Então, o nosso vetor unitário r, ele vai ser definido em termos de 1 vezes o cosseno de 45 na direção x, mais 1 vezes o seno de 45 na direção y, o que nos dá o nosso vetor unitário r igual a raiz de 2 sobre 2 na direção x, mais a raiz de 2 sobre 2 na direção y. Para o item C, o procedimento é o mesmo. Temos o θ, que é o arco tangente de 2,6 dividido por menos 1,1. Isso daqui vai nos dar um ângulo de aproximadamente 293 graus. Com isso, o nosso vetor unitário r vai ser 1 vezes o cosseno de 293 na direção x, mais 1 vezes o seno de 293 graus na direção y. De forma que o nosso vetor unitário r vai ser apresentado como 0,39 na direção x, menos 0,92 na direção y. Feito isso, nós encerramos a resolução do exercício 21.33. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado!